o Congresso americano. Possui diversos comitês investigativos e altamente necessários, entre eles o Ameaça à Segurança Nacional, e que solicitou ao governo Joe Biden a desclassificação imediata de tais informações para que os americanos e seus aliados possam discutir abertamente como responder a isso. No entanto, Mike Turner, também assim conhecido, não havia se manifestado com detalhes sobre a natureza da ameaça em sua declaração. E a Casa Branca também se recusou a fornecer mais detalhes. O presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson, disse que não havia necessidade de alarme. Disse que não tinha liberdade para divulgar as informações confidenciais. Turner enviou na quarta-feira um e-mail aos membros do Congresso, dizendo que seu comitê havia identificado um assunto urgente em relação a uma capacidade militar estrangeira desestabilizadora, que deveria ser do conhecimento de todos os legisladores do Congresso. Ele então os encorajou a irem a uma instalação de informações compartimentadas sensíveis, uma área segura, para então revisar essa inteligência. O anúncio de Turner pegou o governo Biden desprevenido. Inclusive o conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan ficou em saia justa e não soube explicar o que Turner sabe e quer imediatamente que Biden divulgue aos congressistas durante coletiva de imprensa. Sullivan deve se encontrar então com os membros conhecidos como a Gangue dos Oitos da Câmara dos Representantes, e por ser conselheiro de segurança, não é uma posição prática e padrão de ser feita, mas diante da repercussão e do caso de exposição de possível informação classificada, o encontro deve ser altamente necessário. Apesar disso, informações confidenciais foram vazadas para jornais americanos. Tudo indica que os Estados Unidos já informaram o Congresso e os seus aliados na Europa sobre os avanços russos para uma nova arma nuclear baseada no espaço, concebida para ameaçar a extensa rede de satélites dos americanos e dos europeus, ou seja, de todo o mundo. Tem as nossas camisetas e canecas exclusivas do Área Militar. São mais de 70 itens exclusivos só na loja. Então acesse mapenca.com/área militar e confira as nossas novidades. Se de fato a Rússia tem implantado ou enviado uma arma nuclear, ou até mesmo convencional de tal poder destrutivo contra satélites, se utilizada, poderia destruir as comunicações civis, a vigilância do espaço e as operações militares de comando e controle dos Estados Unidos e dos seus aliados. Para piorar, neste momento, os Estados Unidos não possuem nenhuma capacidade para combater tal arma e defender os seus satélites. A preocupação agora gira em torno do tratado existente a nível espacial entre Rússia e Estados Unidos. Se de fato a inteligência americana constatar que a Rússia implantou o equipamento, poderia estar se preparando para abandonar o Tratado do Espaço Exterior de 1967, que proíbe todas as armas nucleares em órbita da Terra. Mas como a Rússia não parece perto de utilizar a arma, a ameaça não é considerada urgente. O texto do Tratado de 1967 trata ainda explicitamente aos signatários do tratado, abre aspas, que se abstenham de colocar em órbita ao redor da Terra quaisquer objetos que contenham armas nucleares ou quaisquer outros tipos de armas de destruição em massa, de instalar tais armas em corpos celestes ou de estacionar tais armas no espaço sideral de qualquer outra maneira, fecha aspas. Ou seja, claramente o texto não define a proibição de armas convencionais, ou seja, não nucleares, em órbita da Terra, uma brecha que pode estar sendo utilizada pela Rússia ao invés de sistemas nucleares. A mídia americana ABC News informou anteriormente que a informação sigilosa estava relacionada com o armamento nuclear antissatélite russo, baseado no espaço. Funcionários atuais e antigos disseram ainda que o lançamento do sistema, considerado antissatélite, não parecia iminente, mas que havia uma janela de tempo limitada, que não definiram para impedir a sua implantação. As preocupações sobre a colocação de armas nucleares no espaço remontam a mais de 50 anos. Os Estados Unidos experimentaram versões da tecnologia, mas nunca as implementaram. A Rússia passou a desenvolver os propósitos espaciais em rápida aceleração há décadas. Tanto a Rússia como a China avançou no sentido de uma maior militarização do espaço.
à medida que as três superpotências trabalham em formas de cegar umas às outras. As informações americanas ainda não são claras. Não há garantia na informação se o sistema foi implantado ou os russos pretendem implantar o sistema, que poderia ser baseado no Cosmos 2543, que ejeta projéteis no espaço a uma velocidade muito alta, como mísseis que poderiam destruir constelações acidentais cruciais que orbitam a Terra. Por exemplo, em 15 de julho de 2020, o Cosmos 2543 foi disparado de sua nave-mãe, possivelmente o Cosmos 2542, e lançou um projétil a mais de 643 km por hora em pleno espaço. A espaçonave russa também foi vista espreitando o satélite espião do Pentágono no mesmo período. Um assessor do Congresso disse para mídias americanas que acredita na possibilidade da arma russa ser parecida com o Cosmos 2543. Se o alerta dos relatórios se referir ao mesmo sistema, poderia representar uma séria ameaça para o Ocidente, já que satélites cruciais em órbita no espaço recolhem milhares de milhões de bytes de dados a cada hora. As redes vitais de comunicação e os sistemas militares responsáveis pelo rastreamento do planeta Terra ficariam comprometidos. Em 1983, Ronald Reagan foi visionário ao anunciar o início do projeto Iniciativa de Defesa Estratégica, também conhecida como Programa Star Wars, uma proposta de sistema de defesa antimísseis destinado a proteger os Estados Unidos contra ataque de armas nucleares estratégicas balísticas, sejam mísseis balísticos intercontinentais e mísseis balísticos lançados por submarinos que adentrem na órbita terrestre. Reagan buscava tornar as armas nucleares completamente obsoletas com esse sistema na órbita terrestre, captando todo tipo de sistema que saísse da superfície terrestre e adentrasse na camada orbital. A implantação de uma arma nuclear no espaço desse tipo seria um avanço significativo na tecnologia russa e uma escalada potencialmente dramática. O Tratado do Espaço Exterior proíbe armas nucleares no espaço, mas a Rússia tem abandonado muitos tratados de controle de armas da Guerra Fria, vendo-os como uma restrição à sua mais importante fonte de poder militar. Pelo andamento dos fatos, a inteligência americana descobriu recentemente estas informações vitais e não deu tempo do governo Biden se preparar para os vazamentos ou se antecipar às possíveis soluções para neutralizar assim esta ameaça iminente apresentada pela Rússia. Agradeço a sua presença em cada análise aqui no canal. E se gostou desse vídeo, então peço gentileza que se inscreva e ative as notificações.